Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui no canal desta segunda-feira, segundou, dia 29 de maio de 2023. E a gente está por aqui para trazer notícia, trazer informação de futebol, Campeonato Brasileiro de Série A, Série B para você. Vamos falar muito aí da Série A e também da Série B para você. Os jogos do final de semana do Brasileirão, das séries A e B também para você do Campeonato Brasileiro e os próximos jogos, classificação, tudo isso a partir de agora. Mas antes, deixe seu like, curta, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? Sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. 2 recados, um de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e o outro de Poções e Bolos da Linde. E aí tem ela, a nossa tradicional vinheta, e aí sim, a gente vem trazendo muita informação para você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde, 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação, falar de Campeonato Brasileiro, a Série B pegando fogo, pegando fogo aí a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente traz as informações agora para você, classificação, jogos, próximos jogos da competição. Vamos então aos jogos que aconteceram no sábado. Tivemos o Ituano 3-1 para cima do Londrina, tivemos o CRB perdendo para o Juventude por 2-1, o Avaí foi buscar um empate contra o Vitória em 1-1, jogando na ressacada. E o Atlético Goianiense, jogando em casa, empatou também em 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto. A Ponte Preta venceu o Vila Nova no domingo por 1-0. Também no domingo tivemos a vitória do Mirassol sobre o Criciúma por 1-0 também. Ceará em casa perdeu de 3-0 para a equipe do Novo Horizontino. Resultado surpreendente. Tivemos ainda o Sport no domingo vencendo o ABC por 4-1. O ABC que até aqui é o saco de pancadas do campeonato, Estamos aí na 9ª rodada e a equipe do ABC só venceu uma partida. Dessa vez foi goleado pelo Sport, que é um dos grandes times aí dessa Série B de Campeonato Brasileiro, Que a gente imagina que vai brigar aí para voltar para a Série A do Brasileirão. Tivemos o Tombense empatando com o Guarani em 1-1 e nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, a rodada 9 do Campeonato Brasileiro da Série B fecha com o jogo entre Chapecoense e a equipe do Sampaio Corrêa na Arena Condé. Antes da gente falar de classificação, deixa eu falar para você os próximos jogos, ou seja, a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, dia 2,
Começa uma nova rodada, a 10ª rodada aí do Brasileirão da Série B. O Botafogo de Ribeirão Preto recebe a Tombense. Também na sexta o Ceará recebe a Chapecoense. Abrindo aí mais uma rodada. Também na sexta teremos o Criciúma contra o Atlético Goianiense. Sexta-feira também é dia de Vitória receber a equipe do Ituano. Nos jogos do sábado teremos o Juventude recebendo lá no seu Alfredo Jaconi o Avaí. Também no sábado, o Mirassol recebe a Ponte Preta, o ABC recebe a equipe do Novo Horizontino, o Vila Nova joga contra o Sampaio Correia. Nos jogos do domingo, fechando a 10ª rodada, o Guarani recebe o CRB e o Londrina recebe a equipe do Esporte, ou do Esporte, né? Classificação então para você, o Vitória lidera com 19 pontos, o Novo Horizontino é o segundo com 17 pontos também o terceiro Vila Nova e em quarto o Criciúma. Em quinto Mirassol tem 16 pontos, em sexto Botafogo de Ribeirão Preto 16 pontos e o sétimo Atlético Goianiense também com 16 pontos. O Guarani é o oitavo com 15, em nono o Sport 14 pontos, em décimo Ceará 13 pontos, em 11º Juventude 12 pontos, em 12º Ituano com 10 pontos. Mesma pontuação que o 13º Londrina e o 14º Ponte Preta. Na 15ª colocação com 9 pontos, a equipe da Chapecoense. E o 16º Sampaio Correia também com 9 pontos, mas o Sampaio Correia ainda joga na rodada. Em 17º e abrindo a zona de rebaixamento o Avaí 8 pontos, 18º Tombense 5 pontos, CRB na 19ª colocação com 5 pontos também, e na lanterna da competição até aqui apenas uma vitória e um empate. Em 9 jogos o ABC segura a lanterna da competição. Nossa primeira pausa, a gente vai dar uma parada e já a gente volta trazendo aí Série A do Campeonato Brasileiro. É rapidinho e a gente está de volta. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta agora para a gente falar de Série A do Campeonato Brasileiro. 8ª rodada já concluída. A gente traz os jogos para você, classificação e os próximos jogos do Brasileirão. Tivemos no sábado o Atlético Paranaense recebendo a equipe do Grêmio. O Grêmio que vinha embalado aí, né, devido à vitória no Grenal. E o Grêmio voltou a vencer. Dessa vez fora de casa, jogo difícil contra a equipe do Atlético Paranaense. A gente sabe que poucos times tiram pontos, né, do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E o Grêmio foi lá e venceu por 2-1. Também no sábado tivemos o Fortaleza recebendo o Vasco da Gama. Fortaleza venceu por 2-0 e a crise que já estava instalada no Vasco da Gama, né, aumentou ainda mais. Pois é, Vasco que com essa derrota chegou a 7 jogos sem vitória na competição. Flamengo no sábado recebeu o Cruzeiro e as duas equipes empataram em 1-1. O Cruzeiro fez 1-0, o Flamengo empatou. O Gabigol antes, né, perdeu um pênalti para a equipe do Flamengo. E com isso,
né, perdeu também a chance do Flamengo conquistar a 4ª vitória seguida na competição. Já o Cruzeiro, que vinha de derrota para a equipe do Cuiabá em casa, pelo menos conquistou um ponto no Maracanã. O Cuiabá no sábado empatou em 1-1 com o Coritiba. Tivemos também no sábado São Paulo recebendo a equipe do Goiás. Tomou um susto, perdia por 1-0, mas virou no segundo tempo. No finalzinho do jogo, virou para 2-1. No domingo, mais conhecido como ontem, tivemos o Corinthians recebendo a equipe do Fluminense. Fluminense, evidentemente, com a cabeça na Copa do Brasil. Corinthians precisando desesperadamente somar pontos na competição, porque estava dentro da zona de rebaixamento. Venceu por 2-0 e uma vitória importante para o time do Corinthians. Saiu da zona de rebaixamento e o Fluminense acabou aí caindo, né, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Quem venceu também foi o Internacional. O Internacional que vinha de derrota para a equipe do Grêmio no Grenal na última rodada. Dessa vez jogando contra o Bahia no seu Beira-Rio. Venceu por 2-0 e se afastou ali da parte de baixo da zona do rebaixamento. Tivemos também o Bragantino recebendo a equipe do Santos. Bragantino 2-0 para cima do Peixe. E o Peixe que agora acumula aí alguns jogos sem vencer. E o Bragantino, né, é a 3ª vitória seguida aí. A gente falando de Campeonato Brasileiro e também de outras competições, né? O time do Bragantino se recuperando na temporada. Tivemos um encontro entre Atlético Mineiro e Palmeiras ontem no domingo e as duas equipes empataram em 1-1. O Rony fez um golaço de bicicleta, né, rapaz? Mas que pena que aquele gol por centímetros, né? Tava impedido o Rony, mas foi um golaço, né, gente? O gol daquele é assim, a gente fala, meu Deus do céu, como que anula um gol daquele, menina? Mas tem que seguir a regra mesmo, não tem jeito. O Atlético fez 1-0, o Palmeiras foi buscar um empate com o Dudu, né? O Dudu acabou empatando. O Pavon fez o gol da equipe do Atlético Mineiro. O Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, sabendo, né? Sabendo aí desse resultado, aliás, jogou, né? Quando o Botafogo começou a jogar, esse jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras já estava em andamento, já, né, a meia hora, ou a mais de meia hora, na verdade, porque o jogo foi às 18h30. Então, Botafogo jogou às 19 horas, às 7 horas da noite. Botafogo venceu o América Mineiro por 2-0 com propriedade, não deixou o América Mineiro jogar, né? Como se faz mesmo um time que joga em casa e está numa boa fase, como é o Botafogo. Com isso, o Botafogo abriu pontos ali na liderança do campeonato. Já já eu passo a classificação para vocês. E o América Mineiro, que já está dentro da zona de rebaixamento, continua na mesma, né? E aí vai ter que buscar pontos nas próximas rodadas para tentar sair da zona da degola. 8ª rodada passada, então, a limpo para você. A gente fala da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo sábado, dia 3. Fortaleza recebe a equipe do Bahia às 16 horas no horário de Brasília. Às 16h30 do sábado teremos o clássico de Minas, né, rapaz? A vez de Cruzeiro e Atlético Mineiro voltarem a se enfrentar na Série A do Campeonato Brasileiro, já que o Cruzeiro esteve nas últimas 3 temporadas na Série B da competição. Dessa vez, clássico aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Às 18h30 teremos então o Cruzeiro recebendo a equipe do Atlético Mineiro, já que o jogo é no Parque do Sabiá, né? Mano de campo aí da equipe cruzeirense. Também no sábado teremos o Atlético Paranaense, que recebe. O Atlético Paranaense joga contra o Botafogo pela Copa do Brasil na quarta-feira, né? E também no final de semana, já valendo pelo Campeonato Brasileiro. A diferença que nesse jogo do Campeonato Brasileiro, o jogo acontece na casa do Atlético Paranaense e o jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil é na casa do Botafogo. Lembrando que o Atlético Paranaense está vencendo por 3-2 esse confronto aí do Botafogo com o Atlético Paranaense e Botafogo pela Copa do Brasil. Mas esse jogo aqui vai acontecer no próximo sábado às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro. Também no sábado teremos o América Mineiro recebendo a equipe do Corinthians. O América Mineiro que só venceu uma em 8 jogos e o Corinthians vem animado depois da vitória contra o Fluminense no último final de semana, ou seja, venceu por 2-0, saiu da zona de rebaixamento e não quer voltar mais para a zona
do rebaixamento, né? O América Mineiro, se vencer, existe aí a possibilidade do América, com combinação de resultados, sair da zona do rebaixamento. Tem que vencer e torcer aí uma combinação de resultados. Por exemplo, o Bahia não venceu o Fortaleza, deixa eu ver aqui mais, o Cuiabá não venceu o seu confronto também contra o Goiás fora de casa. Enfim, tem uma sequência de jogos aí pro time do América Mineiro vencer, né? E sair da zona do rebaixamento. Já o Corinthians, se vencer, ele se afasta ainda mais da zona do rebaixamento, ele chega a 11 pontos e abre ali 7 pontos da equipe do América Mineiro, que está dentro da zona do rebaixamento. Então, um jogo muito importante para o Corinthians e também para o América Mineiro. O Santos, que vem de derrota na 8ª rodada para o Bragantino, recebe a equipe do Internacional. Pois é, confronto interessante na Vila Belmiro, às 9 horas da noite, fechando os jogos do sábado. No domingo, teremos o Fluminense recebendo às 16 horas o Bragantino. O Fluminense vem de derrota por 2-0 para a equipe do Corinthians no último final de semana. E o Bragantino vem aí também de vitória, só que contra o Peixe, jogando lá no seu Abixedi, né, rapaz? Lá no seu Abixedi. Pois é, o Grêmio também no domingo às 16 horas recebe o tricolor paulista, o São Paulo. O Grêmio vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, no comando aí do Dorival Júnior, ainda não perdeu, né, sobre o comando do Dorival Júnior. Vem numa sequência muito boa de vitórias jogando no Morumbi, mas dessa vez vai visitar o Grêmio lá na sua arena. O jogo às 16 horas no horário de Brasília do próximo domingo. Também no domingo, só que às 18h30, o Palmeiras recebe o Coritiba. É a chance do Palmeiras tentar diminuir a diferença, né, na pontuação aí para o líder Botafogo, se aproximar mais do Botafogo, já que o Palmeiras joga no domingo, o Botafogo joga no sábado contra o Atlético Paranaense, ou seja, o Palmeiras já entra em campo sabendo do resultado do Botafogo. Se o Palmeiras precisa vencer para continuar com a mesma diferença, ou se o Palmeiras precisa vencer para encostar, né, ficar aí a poucos pontos, né? Hoje a diferença é de 5 pontos. Se o Botafogo não conseguir vencer o Atlético Paranaense jogando fora de casa, e o Palmeiras vencer em casa o Coritiba, essa diferença cai para 2 pontos. O Goiás, às 18h30 também, na sua Serrinha, né, recebe a equipe do Cuiabá. Cuiabá, que vem aí de uma vitória sobre o Cruzeiro e um empate contra o Coritiba na última rodada. Também nessa rodada 10, né? Na verdade, nessa rodada 9 de Campeonato Brasileiro da Série A, na segunda-feira, a rodada 9 se encerra às 8 horas da noite com mais um clássico nessa rodada 9, dessa vez no Maracanã, onde o Vasco, numa crise danada dentro da zona do rebaixamento com apenas 6 pontos, 7 jogos sem vencer, recebe a equipe do Flamengo. Eu disse recebe porque, apesar do jogo ser no Maracanã, o mando de campo é da equipe do Vasco da Gama. 2 equipes que não vem agradando o seu torcedor, mas, meu amigo, quando essas 2 equipes se encontram, Maracanã lotado, aí quem errar menos leva a vitória, leva os 3 pontos. O Vasco precisa desesperadamente da vitória. Esse jogo pode até significar aí a demissão do Maurício Barbieri, caso o Vasco venha a perder para a equipe do Flamengo e se complicar ainda mais no Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, se vencer, né, esse jogo aí, o Flamengo, que está ali nesse momento na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, pode, né, chegar a 16 pontos, entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, e o Vasco é o contrário, né? Se perder, continua no Z4, né? Se vencer, ele pode sair da zona do rebaixamento. Pode não, sai da zona do rebaixamento, porque aí, né, tem muito time ali à frente do Vasco, mas a pontuação, a diferença é de 1 ponto, de 2 pontos, então o Vasco pode chegar a 9 pontos. Caso vença o clássico, ele pode sair, ele sai, na verdade, da zona do rebaixamento. É isso, é a Série A do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos, a 9ª rodada. A liderança é do Botafogo com 21 pontos, Botafogo muito bem, em 8 jogos, o Botafogo venceu 7 e chegou a 21 pontos, né? Venceu o último jogo aí contra o América Mineiro por 2-0. Abriu pontos do vice-líder Palmeiras, abriu 5 pontos, Palmeiras tem 16 pontos. Em terceiro lugar, o São Paulo com 15 pontos,
Em quarto, o Atlético Mineiro com 14, mesmo número de pontos que o Grêmio, quinto colocado. Na sexta colocação, o Cruzeiro, 13 pontos. Em sétimo, Flamengo, Fluminense em oitavo, Fortaleza em nono e o Bragantino em décimo também tem 13 pontos. Com 12 pontos na 11ª colocação, o Atlético Paranaense. 12º para o Santos com 11 pontos. 13º Internacional, 10 pontos. 14º Corinthians com 8 pontos. 15º Cuiabá também com 8 pontos. 16º pendurado ali, como eu costumo dizer, né, rapaz? O Bahia com 7 pontos. Dentro da zona do rebaixamento, o Goiás também tem 7 pontos. 18º para o Vasco, 6 pontos. 19º, América Mineiro, 4 pontos. E 20º na lanterna da competição, a equipe do Coritiba com apenas 3 pontos até aqui. O Coritiba que ainda não venceu, né? O Coritiba não venceu. São 3 empates aí e 4 derrotas para o Coritiba. Aliás, 3 empates e 5 derrotas, porque fechamos ontem, né, mais conhecido como domingo, a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Coxa ainda não venceu na competição. Então é isso, gente. Passado então a limpo, né, a Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente volta às 18 horas trazendo para vocês mais informações. Dessa vez, a gente trazer informação aí de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Beijo no coração, abraço para vocês também e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente!